sejam bem-vindos! Bem-vindo, gente! Começamos um pouco mais cedo, as portas da aeronave fecharão com 1 minuto de antecedência. Mentira, a gente está só esperando vocês chegarem. Estamos esperando. É igual o consultório de psicologia. Melhor o psicólogo esperar vocês do que vocês esperarem o psicólogo. Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde. Então, 17 horas em ponto. Isso. Nós começaremos a nossa transmissão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, 17 horas. Vamos fazer contagem regressiva, não precisa. Ah, deu 17, vai. Bom, gente, que bom que vocês estão aqui, tendo esse domingo à tarde. Meu nome é Raquel, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, criadora, co-criadora da Corpus Psique. Eu sou a Mariana, minha primeira formação é de professora e agora eu tô fazendo psicologia e a gente tá junto agora aqui criando a Corpus. Então, o que é a Corpus Psique? A Corpus Psique, além de ser uma clínica de psicologia, é um espaço de formação de conteúdos digitais. Então, o que a gente pretende? A gente pretende trazer vários temas que têm a ver com o cotidiano de quem faz psicoterapia e quem não faz, trazendo temas relacionados à saúde mental. Hoje, a proposta foi ansiedade. Quem não tem, né, gente? Quem não tá precisando nessa pandemia de falar de ansiedade. Falando de termos estatísticos, 99,9% tem o caracterizado transbordamento de ansiedade. Hoje, eu vou combinar com vocês uma coisa. Eu não vou falar transtorno de ansiedade. Por quê? Eu vou primeiro explicar o que é ansiedade. Gente, ansiedade todos nós temos. Ansiedade é o que nos move, é o que nos organiza psiquicamente, é o que nos faz ter estímulo, compromisso. Por exemplo, se você tem uma prova, se você não estiver ansioso, seu resultado geralmente vai ser inferior se você não estiver contando com a ansiedade, essa ansiedade normal. A ansiedade normal, ela dá aquela motivação da gente fazer, aquela vontade da gente pegar e fazer. Né? Aquela que nos acorda, faz nos acordar para o compromisso, aquela que nos organiza mentalmente. Uma ansiedade para viagem é uma delícia. Quem não fica ansioso para viagem, se programa, faz bem assim. Agora, quando ela transborda, aí que se caracteriza o transtorno de ansiedade. É quando ela começa a gerar sintomas emocionais, comportamentais e físicos. Né? Quais são os sintomas físicos? A maioria das doenças psicossomáticas são originárias da ansiedade que transborda, essa que vira transtorno. Então, por exemplo, uma enxaqueca crônica, uma dermatite crônica, uma dor de barriga, síndrome do colo irritável, a gente tem uma infinita lista de doenças psicossomáticas que tem um fundo relacionado a essa ansiedade que transborda. Por isso que é bom a gente vigiar, a gente começar a identificar o que da nossa ansiedade está deixando a gente doente. Exatamente. E o que é essa doença? É quando a gente não consegue, através da autorregulação, que a gente vai falar bastante hoje, a conseguir controlar essa ansiedade. Porque qual é o intuito, gente? O que a gente pretende? Quanto mais informação a gente tem, mais chance a gente tem de criar estratégias eficazes, eficientes para lidar com as situações. Então, qual é o objetivo? Vocês começarem a se perceber. Quem tem acompanhado a minha página e a página da Corpus Psique e da Mariana, tem visto que todos os dias nos stories eu tenho falado sobre viver o momento. E a gente está tentando postar bastante coisa relacionada à ansiedade para vocês já irem identificando no que a sua vida ali, no que faz sentido. Exatamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico de como a ansiedade funciona. Você está se arrumando para ir para o trabalho. Nisso que você está tomando banho, você já está pensando que já tinha que estar escovando o dente e saindo porta fora. Isso já te causa reações físicas, reações emocionais, mas que você aprende a lidar no dia a dia. Ok,
essa seria uma ansiedade natural, que faz com que você tenha senso de compromisso, de responsabilidade, aquilo que a gente já falou agora no início. Mas, quando você começa a ficar com dor de cabeça toda vez que vai se arrumar para ir pro trabalho, ou se você tem dor de barriga no dia que tem aquela reunião importante, aí que é a ansiedade que transborda. É aí que tá, quando você começa a deixar de ir. Isso tudo, a gente está falando de questões de quando a gente percebe usuais, mas tem também na nossa vida social, sabe? Pessoas que às vezes têm tantos sintomas e tantas questões que quando a gente olha, aquela pessoa começa a sair do ciclo social, a não mais aceitar convites. Às vezes ela está sofrendo de sintomas de ansiedade. Você está sofrendo de sintomas de ansiedade, se isolando. A gente passa por tanta coisa que a gente acha que é normal. Por exemplo, vai fazer um concurso. É normal você estar ansioso antes de fazer o concurso. Mas é normal você passar mal uma semana antes do concurso? Você ir fazer o concurso, você passar mal na hora do concurso? Isso não é normal. Você ter uma fome exagerada. Você está fazendo algum curso, alguma coisa, você precisa apresentar, e aí no dia da apresentação, dói a perna, dói a barriga, você come sem parar, você está um dia sem comer, não é normal. Então não vai ajudar, não vai ajudar. Porque a ansiedade que ajuda é aquela que aumenta o seu nível de atenção, aquela que deixa a sua atenção muito preparada para fixação, para memória, para memorização. Então assim, quando se transborda, quais são as nossas opções? Primeira coisa, você está identificando. Tá lá, vamos lá, na situação do banheiro, você se arrumando para ir pro trabalho, você tá tomando banho. Percebeu que você tá passando a maior parte do tempo antecipando, que você nem viu se passou o shampoo antes do condicionador? Então, é aí que tá a autopercepção. Você não vai ficar se vigiando. Não é uma coisa assim tão simples. Não, mas ele também é um processo natural quando você começa a se perceber. Sim, sim. Mas é quase isso. Eu até brinco com meus pacientes. Gente, é quase isso. Mas você vai estar com um olhar atento. Olhar atento. É isso. É você, peraí, não, calma, deixa eu tomar meu banho. Aí vai organizando. Não no sentido de querer que chegue logo, mas no sentido de organizar. Não, peraí, vou escovar meu dente, a chave do carro tá em tal lugar. Não é uma cobrança, né? É uma organização. Isso. O peso. É o peso que você está colocando naquela organização mental. Isso é um outro ponto também que eu quero falar com vocês. Quando vocês têm o hábito de se organizar mentalmente para as questões, para os compromissos, para o trabalho que você precisa fazer, escrever, produzir, ou um telefonema que você precisa dar, ou uma live que você precisa fazer, o que ajuda? Planejar, né? Planejamento. Todo mundo sabe que o planejamento faz com que tudo funcione. Mas tem pessoas que funcionam bem, e isso está ligado à ansiedade normal, de nível normal, para poder conseguir fazer a coisa funcionar. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Se você tem aquele trabalho ali e você precisa chegar e você não se planejou, tem gente que procrastinando funciona na pressão, manda ver, a coisa vai. Mas a maior parte das pessoas não. Se você deixar para a última hora, a chance de você ficar com sintomas da ansiedade, enjoo, dor de barriga, cabelo que vai cair, dor de cabeça, é muito grande. Então, se você sabe que você até produz, mas que o custo dessa produção é muito elevado, né? A gente está falando aqui de custo. Até de sofrimento psíquico também. Eu brinco que é um orçamento, na verdade, de energia, gente. O que a gente está querendo aqui? A gente está querendo enxugar desgaste, enxugar custo. Isso também se aplica à psicologia. Orçamento energético. Então, assim, isso vai ser muito custoso. Imagina, toda vez que você tiver uma reunião, se você é uma pessoa que tem várias reuniões no dia, se você é uma pessoa que tem que dar aula, que você tem que dar relatório, imagina se você for toda vez passar pelos sintomas da ansiedade, todo o ciclo da ansiedade, que a gente também vai falar aqui. O que vai acontecer? Final do mês, acabou você, né? Não vai sobrar nada. Sem contar a irritabilidade, você tratando as pessoas mal, enfim. Então, a irritabilidade, a hipersensibilidade, gente, sabe? Ah, mas eu tô de TPM. Ok, então você soma. Se você é mulher, presta atenção. Você também tá sujeita às variações hormonais.
Isso quer dizer que, além dessa ansiedade que pode transbordar e causar todos esses sintomas, os seus hormônios também vão funcionar como gatilho, como se a sua vida fosse perfeita, eles também vão ser gatilhos para que isso aconteça. O que são os gatilhos? Como eu falei, a rotina tem vários gatilhos. É o compromisso que você precisa comparecer, é o trabalho que você precisa entregar, é sua rotina do dia a dia, quem tem filhos, casa, quem, né, às vezes organização da casa para poder ir para o trabalho, home office. Gente, o que foi essa adaptação forçada no home office? Porque algumas pessoas até faziam, né? Algumas empresas já saem, já estão na frente e já tinham um dia de home office e tudo, mas a grande parte das pessoas teve que se acostumar na marra, assim como os professores na aula online. Quem dá aula sofre, tá? A gente que dá aula, fazer tudo online. Então isso foi aquele gatilho das intercorrências. Outro ponto, você que é planejado, tá ali tudo redondinho, bonitinho, quando chega a tal da intercorrência, pronto, o mundo acabou, meu Deus, o que eu vou fazer? Não vou conseguir. Gente, a vida tem embutidas intercorrências. Ou a gente absorve, aceita isso e procura uma maneira de flexibilizar para funcionar, ou a gente também vai só se desgastar e aí adoecer cada vez mais. E a gente não tem como controlar tudo. E às vezes acontece uma coisa tão séria na nossa vida agora, na pandemia. Quantas pessoas perderam o emprego? Tem como você me dizer que perdeu o emprego e tudo bem? A ansiedade vem e a gente tem que ter ferramentas para lidar com isso. Então, o que eu quero dizer? Primeira coisa, a gente entender o funcionamento. Muita gente que é da área da saúde já tem uma ideia bem real do que é o ciclo da ansiedade, como ela acontece, mas a maior parte das pessoas não, né? Mesmo quem não era da área da saúde, às vezes é curioso, lê uma coisa aqui, outra ali. Então, quanto mais unificada a informação, quanto mais verossímil, verdadeira ela é, mais a gente está consumindo uma informação de qualidade, então mais a chance de a gente construir mecanismos efetivos para lidar com essa ansiedade do dia a dia, que vai estar presente em todas as situações, da hora que você abre o olho, aliás, sonhando, né, dormindo, quando você dorme, ela tá ali, até a hora que você vai dormir novamente, né? Então ela passa o seu dia ali com você. Então o que eu sempre aconselho? Começa a perceber quais são os gatilhos. Que gatilhos? Se é o compromisso de trabalho, se é a sua vida pessoal, se é o relacionamento ou a falta de relacionamento. O que acontece? Se é o formato, se é o chefe. Primeiro você começa identificando. Você perceber que situações do seu dia a dia fazem você sentir aquela falta de ar, faz você sentir aquele incômodo. Sabe? Às vezes é uma coisa que acontece todos os dias, às vezes é o seu emprego. Eu tô passando por um problema no meu emprego. Toda vez que você vai pro seu emprego, você sente aquele mal-estar. Então, tem um gatilho ali. Isso. E são as ansiedades diretas, que você percebe diretamente. A gente fala que são os fatores externos diretos, óbvios, né? Mas tem aqueles que não são tão perceptíveis, tão óbvios assim. Às vezes você acha que tá tudo ok, que você tá levando super bem aquele trabalho, mas toda vez que chega domingo, começa a música do Fantástico, você já entra num mal-estar, numa angústia. Isso é ansiedade. Entendeu? Às vezes você gosta de ir à igreja, você tem uma vida religiosa ativa, mas toda vez que você precisa ir, que você sabe que naquele domingo você tem algum compromisso a mais lá, ou que aquele compromisso a mais no ambiente que você teoricamente deveria se sentir confortável, que seria, por exemplo, a reunião religiosa, seja a igreja que for, passa já a ser desconfortável. Então, na verdade, é o gatilho do gatilho, porque também tem isso, gente. Nós somos seres bem complexos, né? Então tem um gatilho do gatilho. Você não quer tá se sentindo meio esquisito de ir lá naquele compromisso da igreja, da instituição religiosa, para poder fazer aquela reunião, aquele grupo que você vai comandar, mas aí você tá tão chateado, você tá tão desgastado porque a sua semana roubou muita sua energia, você já não quer ir. Então uma coisa que deveria te relaxar e que poderia te relaxar, você começa a se isolar. Então a gente tem o direto e a gente tem o desdobramento. Então o que a gente precisa perceber?
olhar atento, identifica, poxa, começa a perceber, autopercepção, gente, parece uma coisa óbvia, mas a gente geralmente, para sobreviver, para lidar com a rotina que geralmente é muito puxada no dia a dia, é a gente ligar o piloto automático e seguir em frente. E a ansiedade às vezes aparece quando a nossa vida a gente tá na nossa rotina, aparece uma coisinha e aquilo já transborda. Aquilo já é o suficiente pra gente não dar conta. E o problema é esse. É quando chega a hora da nossa vida que a gente não dá conta de fazer as coisas simples. E é isso, geralmente é o desdobramento, né? Eu tô gostando do geralmente, mas é verdade. O desdobramento do desdobramento. Então, para você ver que tá tudo ligado e tudo geralmente são ciclos. São ciclos e se a gente não perceber e atuar, a coisa vai crescendo, como a gente fala, né, na área da saúde, cronificando, porque os sintomas vão ficando cada vez mais fixos, mais firmes e mais repetitivos, e tem os desdobramentos do próprio transtorno de ansiedade. Quem aqui não ouviu falar ou já não sentiu ataques de pânico, síndrome do pânico, fobias, toque? A gente também tem no próprio transtorno de ansiedade os quadros complicadores, que a gente chama. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês? Essa autopercepção. Essa autopercepção está ligada ao desenvolvimento do seu autoconhecimento. E tudo isso vai fazer com que você entenda como você funciona, qual é o seu mecanismo diante das situações, tá? É um estudo sobre você mesmo. E o primeiro tema vai ser esse: como é a ansiedade na sua vida? O que acontece? Como você reage? O que você sente? O que você pensa? Dos efeitos diretos. E para aquele imperceptível, é a questão do que você reage e do que você sente no famoso e se. Nossa. E se que pega. Né? É um indireto. A coisa não aconteceu. E muito da nossa ansiedade vem desse se. Gente, a gente cria uma coisa mega monster high de não, tudo. Os pensamentos intrusivos acabam com a gente. A gente quer saber, e se a gente tivesse feito? E se a gente tivesse falado? E se a gente tivesse pensado? A gente quer brigar e depois que a briga acabou, a gente continua a briga na nossa cabeça com raiva do que a gente não falou. Porque além do e se, não para no e se. Não. Ah, e se eu tivesse ido com aquela ferramenta na reunião? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse trazido aquela outra informação naquele relatório? Não tem só o e se, gente. Tem como se eu tivesse, o como, né? O como. Não, mas eu poderia ter... Porque é da antecipação também, não é só do que passou. É como que eu vou fazer amanhã para fazer tal coisa. É o que passou e o que vem. Que vem em formato de planejamento. Não, eu sou uma pessoa muito planejada. Eu tô me organizando. Eu sou organizada, eu não procrastino nada, eu tô aqui só planejando. Não, você tá vivenciando os sintomas e as questões originárias da ansiedade que transborda. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, perceber. Ah, que coisa... É simples. Começa a perceber, começa registrando no caderno, no seu bloco de notas, mentalmente a princípio, depois vai passando, criando esse hábito. No começo o registro é importante. Parece uma coisa de gente assim, meu Deus, mas eu vou ter que ficar anotando a minha vida. A princípio, sim. Ou no final do dia. No final do dia, que você é ansioso, no final do dia, quando você vai dormir, você não dorme rápido, porque você tá ansioso, anota. Aproveita esse momento para, já que você tá refazendo o seu dia, anota. O que não pega o celular nessa hora. A menos que você vá olhar vídeos de piada, né, pegadinha. Não pega o celular. Se você é aquela pessoa que quando deita, tudo que no e se e no como eu vou fazer aparece, você fica remoendo as situações ali na sua cabeça incessantemente, não pegue coisas que despertam quando você vai dormir. Pega um livro, assiste uma série tranquila, porque também tem séries que vão liberar adrenalina, cortisol no seu organismo, também não vai resolver. Não, pega o seu caderno de anotação e começa a anotar quais são os seus gatilhos. Exatamente. Pega o caderno e começa a perceber. E começa a identificar até onde é aquela ansiedade bacana que a gente está falando aqui, aquela que te ajuda a aumentar a atenção, a vigília para sua rotina, que te faz acordar ali 5 horas da manhã porque você tem vários compromissos. Aí é quando ela transborda. Por quê? Porque aí quando você percebe que você está sofrendo de sintomas
comportamentais, emocionais, fisiológicos. É uma dor de estômago que você toma remédio e não passa, você vai fazer endoscopia, não tem nada, né? Um refluxo, enfim, todos esses sintomas, todas as doenças psicossomáticas que te causam muita perda e afetam muito a sua qualidade de vida estão ali. Qual é a hora? Você vai definir o tratamento. Você vai hoje na farmácia, você tem uma infinidade de medicamentos que precisam da prescrição médica. Aí o que você pensa? Vou ao psiquiatra, vou no neurologista, vou no clínico. Não, vou na minha ginecologista e ela vai me passar um remédio. E aí você começa a tomar o remédio, olha que bacana, pronto, estou tratado, não vou mais sentir isso. Parabéns, você está se envolvendo num outro problema. Por quê? Se você não se percebeu, se você não desenvolveu o hábito de entender seu funcionamento, seus mecanismos, se você não parou e desligou o piloto automático, sabe o que vai acontecer? Você vai ser mais um da estatística que toma medicação indiscriminadamente. A gente não está falando aqui que o remédio não funciona, que você não tem que procurar o psiquiatra ou o médico que você costuma ir. O que a gente está falando é que você vai estar só tapando o seu sintoma. Você vai estar tomando, você está com uma gastrite e ela é de cunho do emocional, da sua ansiedade. Você vai estar acabando a gastrite, mas a sociedade vai aparecer em outro lugar. Aí você vai ter dor de cabeça. Exato. Aí você vai tomar um remédio de dor de cabeça. Aí você vai ter dor de barriga. Sabe? A gente tem que tratar o problema. A origem. A origem. Então, quando a gente pede, aqui, tá batendo aqui nessa tecla com vocês, de vocês se perceberem, de vocês se autoconhecerem, é porque para vocês não restringirem o tratamento ao uso de medicação, que daqui a pouco vai apenas. É claro que em alguns casos você tá com sintomas tão elevados que a gente nem vai conseguir exercer muito esse estudo de você mesmo, porque você está em sofrimento, um sofrimento muito grande. Você está com uma síndrome do colo irritável, que você sente muita dor de barriga. Como é que você vai pegar um caderno e escrever? Não, você não vai. Primeiro passo, você precisa procurar um médico e o psicólogo, um psicoterapeuta, um profissional de psicologia. Por quê? Porque vai ser a combinação do remédio, do psicotrópico para ansiedade, o famoso ansiolítico, para amenizar os sintomas e você conseguir raciocinar, porque às vezes os sintomas estão tão fortes. O remédio é para te estruturar, para te deixar ali num ponto em que você comece a voltar a levar a sua vida, a racionalizar, para você começar a identificar e trabalhar realmente qual é o problema. E aí você tem o famoso tratamento ideal, que é para aqueles sintomas de um nível muito elevado de ansiedade, medicação e psicoterapia. E por que, gente? Por que a gente fala também que isso é o ideal? Porque se você só toma remédio, como eu falei, você restringe o seu tratamento, quando chega a recaída, porque no ser humano nada é linear. O ser humano é altos e baixos, sabe? É o eletrocardiograma ali. E aí, quando você tiver recaída, você vai tomar uma dose cada vez maior? Você vai tomar uma... Ou você nunca vai parar de tomar? Você vai estar sempre, que a gente fala, né? Refém do agente externo. Então, assim, a gente precisa começar... A gente tem tantas ferramentas, a gente está aqui, ó, se aproveitando o máximo delas para ajudar nesse entendimento. Porque nós, como profissionais de saúde, a gente percebe que quanto mais vocês estão informados, uma informação verdadeira e de qualidade da situação, mais chance a gente vai ter de construir com vocês estratégias para o tratamento. Então, vamos lá, continuando com essa linha de raciocínio. Se você tem uma recaída e você só toma remédio, você vai precisar de mais remédio. Por quê? Porque você não desenvolveu a autorregulação. Era esse termo, né, que eu queria chegar com vocês. Autorregulação, gente. Quando vocês aprendem a identificar, aprendem a criar estratégias, e aí a gente desenvolve várias, né? Quem faz psicoterapia aqui comigo sabe que a cada sessão, a cada situação a gente pensa junto. Às vezes é uma leitura de um livro para quem tem insônia, em vez de pegar o celular. Geralmente, quais são as estratégias que funcionam e vão funcionar para tudo, não só para ansiedade? Exercícios físicos regulares. Gente, boa alimentação, exercícios físicos
são essenciais. Essenciais. Aí você soma isso, o exercício físico, uma boa alimentação, com esse hábito de você se perceber, de você estar atento a si, registrando, percebendo o seu mecanismo, você já está com muito do seu caminho andado. Uhum. Aí, junto com isso, você está se medicando regularmente com um psiquiatra, um médico, um neurologista, um médico de confiança que acompanha você. Esse é o tratamento show, porque você vai estar com agente externo, que é o comprimido, que é o psicotrópico, junto com a sua autorregulação ali sendo construída. Então, é isso que a gente queria trazer para vocês. É se despertar para a consciência da importância da junção. Em alguns casos, não só o comprimido, não só o exercício físico. A gente fala da acupuntura, a gente fala de você a longo prazo, trazer para a rede, né, de cuidado, a homeopatia. Então, a gente vai somando, a gente vai agregando. É um autocuidado mente e corpo, né? Exatamente. Não é separado, gente. Mente e corpo não são separados. Então, para alguns casos, uma massagem terapêutica também resolve, junto com a medicação, junto com a terapia. Mas, perceba bem, o medicamento, ele vai exercer aquele ciclo do psicotrópico. Geralmente, quando o paciente está nesse tratamento ideal, combinado, medicação e psicoterapia, geralmente ele vai ter o ciclo mais curto do psicotrópico. Porque o psiquiatra, quando passa uma medicação para vocês, ele sempre tenta ajustar uma medicação com o menor efeito colateral possível. Uhum. Lembrando que até analgésico tem efeito colateral, tá, gente? Possível, junto com pensando que você, né, tá ali no tratamento da psicoterapia. Então, ele pensa no ciclo mais curto, 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano. Então, se você segue tudo direitinho, a tendência é que você só fique nesse ciclo de no máximo 1 ano. Vamos estourar aí, né? Se os sintomas estão demais, 2 anos. Não é uma vida inteira, entende? E aí você vai ficar no SOS. Você vai ter aquele SOS para esses dias, né? Dessa linha do imprevisto, altos e baixos, para você ter mais essa ferramenta para recorrer. Então, assim, se você, sabendo de todas essas informações, você continuar à mercê das resistências, ou de, não, mas eu consigo. Ah, mas eu sinto uma coisa ali, outra ali, aqui. Sabe o que acontece? Sabe quando a gente fala na saúde que a doença vai cronificando? Os sintomas vão ficando cada vez mais enraizados. Porque você não está chegando na origem. Você não está chegando no cerne, na essência geradora de tudo isso. Então, o que acontece? A gente piora. Porque quando a gente está no baixo, quando a gente tem a crise, tem gente que nem quer levantar, não tem forças. E tem aquelas pessoas que vão parar na emergência. Porque ansiedade, um dos sintomas físicos da ansiedade não são só as doenças psicossomáticas. Como se fosse pouco, né? Como se não atrapalhasse. Não é pouco. Gente, quantas vezes alguém já não foi ou conhece alguém que foi porque os membros ficaram rígidos, retorcidos, porque a pessoa não parou de vomitar, porque a pessoa desmaiou. Geralmente isso são sintomas físicos da ansiedade. A Bárbara tá falando uma coisa muito legal aqui, que é a nossa caixinha de ferramenta. A gente tem que começar a ter uma caixinha de ferramenta para aprender a lidar com a vida. Isso, é isso que a gente está falando aqui, de você construir, de você buscar essas estratégias para qual objetivo? A sua autorregulação. Então, isso aqui que a gente está fazendo, gente, ocupando aí o tempo de vocês nesse domingo. É o quê? A gente está começando a promover a psicoeducação. Porque o espaço terapêutico, agora com a ferramenta online, ele pode ser ampliado. Olha só, que vantagem maravilhosa. Por que não? Por que não usar disso? Por que não estar aqui? Então, o que eu preciso de vocês? Que vocês usem. Coloquem em prática. Não caiam na sabotagem do medo, porque eu vou falar também. O ser humano, ele é tão complexo que ele se adapta até isso tudo que a gente falou aqui. Vira normal. Vira o seu normal. Então você se adapta a isso. Você tem ali a sua caixinha de remédios de estômago, dor de cabeça, dor de barriga, enjoo. Você tem a sua caixinha, você se adapta. E tem a esquiva, já tem coisas que você fala, ah, não, isso nem fala comigo porque isso eu fico nervosa, isso eu não consigo. Exatamente. Então, assim, gente, por favor, a vida não precisa ser assim.
Isso é a doença falando. Porque a doença fala na nossa psique também, gente. Porque por mais que esse lugar que você esteja acostumado seja um lugar de doença, que está ruim, que não precisa, que é custoso para sua cabeça, é custoso para o seu corpo, a gente se acostuma e a gente quer ficar ali no cobertor quentinho. Isso se chama resistência. E é a zona do conforto. A gente quer ficar porque é onde a gente conhece. A gente conhece, onde a gente sabe ficar. A gente tende a querer estar onde a gente conhece. Então, por isso a psicoeducação. A psicoeducação está trazendo informações que ajudam a empurrar, porque isso é física, né? É inércia. Um corpo tende a ficar parado e um corpo tende a ficar em movimento. Então, para você movimentar e começar todo esse processo aqui de atenção a si, de autopercepção, de registro, de autocuidado, porque cuidar da saúde mental, gente, é um autocuidado. É autoconhecimento. E autoconhecimento, que vai gerar autorregulação. São os autos, porque é você com você mesmo. É você criar o hábito de olhar para si, olhar para dentro, desligar o piloto automático. Então, se você não aprende a fazer isso, porque isso a gente não aprende na escola, né? A gente não tem aula de psicoeducação, né? Se a gente fala então em aula de filosofia que tem que pensar, meu Deus, tira esses professores daí. Mas é isso, é te ensinar a pensar sobre você mesmo. Então, a gente está aqui para fomentar isso, para que vocês comecem a perceber a importância disso e colocar isso como ferramenta de utilização para vocês. Entender que a intercorrência está embutido. Não adianta você achar que seu plano redondinho sempre vai dar certo. Que aquele ideal que você criou na expectativa da viagem, do encontro, da reunião de trabalho, vai acontecer 100%. Porque nada é 100%. Tudo é relativo. Tudo na vida é relativo. Ou você aceita e absorve isso, que está embutido em tudo, ou você também vai estar sempre gerando gatilhos de sofrimento. Então, o que eu peço para vocês? A gente vai deixar esse conteúdo gravado. A hora que vocês quiserem acessar e surgirem perguntas, mandem essas perguntas para mim, para Mariana, para Corpus Psique, para o nosso perfil. Eu vou ter um maior prazer em responder. A nossa ideia mesmo é fazer essa primeira live para a gente poder já mostrar para vocês qual é o porquê da Corpus Psique, onde a gente quer chegar. A gente quer chegar todo mundo com uma caixinha de ferramenta psíquica cheia para a gente aprender a lidar com as situações. Hoje o nosso vídeo é de ansiedade e a gente vai fazer vídeos, a gente espera a demanda de vocês, a gente quer que vocês mandem pra gente. Vocês querem que a gente fale de depressão, de raiva, de filhos, de o que vocês, relacionamento. O que vocês tiverem interesse, vocês mandam, que a gente vai organizando as nossas lives para poder ir comentando esses assuntos com a participação de vocês. Isso, porque fomentando a ideia da importância da psicoeducação é fazer exatamente isso, é criar ferramentas, cursos, workshops, encontros, em que a gente possa colocar isso em prática. Então manda, registra, pode ser por mensagem aqui no direct, pode ser por mensagem aqui na caixinha, pode ser no WhatsApp, onde vocês... Eu vou abrir caixinha também nos stories. E segue a gente lá na Corpus Psique, porque a maior parte dos conteúdos estão lá. Exatamente. Quem tá me seguindo aqui no meu perfil pessoal, segue também a clínica Corpus Psique, que é a nossa clínica de conteúdos digitais e de atendimento, para ajudar vocês nesse processo da psicoeducação, de fomentar a autorregulação. Então, a gente agradece a participação de vocês, espero ter introduzido esse assunto de forma mais clara possível. Vamos deixar dizer o Faustão agora? Está sendo com muito carinho que a gente está desenvolvendo, que a gente pensou. E próximo, eu quero trazer proximidade. Eu não quero usar aquela linguagem rebuscada, não é esse o propósito, né, Mariana? É aplicar a psicologia no dia a dia. É a gente sair do que tem lá no livro e aplicar no que acontece aqui embaixo na vida real. Por favor, então interajam, manda os comentários, manda as dúvidas. A gente vai criar material em cima de todas essas demandas que vocês trouxerem, porque esse é o objetivo, fomentar a psicoeducação, colocar em prática mais essa ferramenta da psicologia que tanto pode auxiliar na melhora da qualidade de vida de vocês. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada a todo mundo que tá falando que gostou, que deu beijo. Obrigada. Dá muita força pra gente. Obrigada. Muito obrigada. Quem já é meu paciente, quem tá chegando agora, seguidor novo, família,
né? Porque todo mundo está presente na vida de 100%, gente. É porque a gente não pode falar em totalidade, né? 99,9%. Então, peguem isso que a gente falou, assistam novamente, anotem, manda pra gente, comecem a aplicar, testem a aplicação, testem o desenvolvimento dessa atenção para tudo isso que a gente trouxe aqui. Façam o caderno e já coloca aí pra gente se tá dando certo. Já como vocês estão, manda pra gente foto do caderno, isso, de como vocês estão organizando o caderno, porque até a forma como você registra também pode ser potencializada, pode ser mais um instrumento e melhorado. Então mande aqui nas perguntas, mande no direct, manda no WhatsApp. Vou deixar no perfil, tem um e-mail de contato, tem um link com o WhatsApp. Mandem mesmo. E a gente vai fazer um Telegram também, porque a gente tá aprendendo ainda. Mas a gente vai fazer e vai colocando lá também, pra vocês poderem ter. Como eu falei, mandei pro WhatsApp para alguns e mandei no direct. Essa live vai ficar disponível no YouTube, gravada. É porque como o nosso canal é novo, a gente não conseguiu fazer a live por lá também, né, simultaneamente. Mas ela daqui a pouco vai subir no nosso canal no YouTube e no Instagram, tá? Eu não sei se vai ser no IGTV, eu não sei como é que funciona, mas ela vai ficar gravada também. Por favor. Isso, e é vida mesmo, registrar o caderno. Manda foto pra mim, eu quero ver foto do caderno de vocês. Tem gente que já me manda, mas quem é novo e quer começar, manda. Quem é família e quer começar mandando, pode mandar. Se não quiser que eu leia, deixa desfocado assim, A gente tira o nome. Isso, é só pra eu saber, só pra gente ter acesso, tá bom? Um beijo, gente, bom domingo. Psicoeducação. Tchau, gente.